Léo Fontinelli, que estava no Castelão, né, acompanhando esse jogo, está sem voz aqui, porque fazia tempo que não gritava gol, né, Léo Fontinelli? Eram 3 jogos sem marcar, e hoje o Ceará não só marcou, mas como marcou dois, teve bola na trave, teve gol anulado, né, Pedro Raul fez um golaço, Galeano também. Curiosamente, os dois jogadores que pararam de contribuir com gols e assistências na frequência que eles vinham contribuindo, né? Sobretudo há algumas semanas atrás, né? Algumas rodadas atrás. Então, um gol para cada um e vitória importantíssima do Ceará. Que aquele medo de rebaixamento, eu acho que depois de hoje, esse medo desapareceu, Léo Fontinelli. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alan. Não só o Pedro Raul e o Galeano, né? Acho que hoje a gente gritou gol até quando não valeu, né? Gastou a voz até gritando gol que não valeu, mas hoje a gente teve um ganho de rendimento em outras peças que também não estavam rendendo ultimamente, né? Peças importantes como o Fabiano, a gente teve o retorno de uma peça importante como o Marcos Vitor, a gente teve um Sobral jogando bem hoje, a gente teve um Zanocelo atuando em uma intensidade que a gente não tinha visto ainda. Então a vitória passa muito por esse ganho de rendimento que o Ceará tinha perdido nas últimas partidas, né? O Ceará, mesmo rendendo abaixo nas últimas partidas, ele não perdeu por acaso. Perdeu porque realmente perdeu por pouco as últimas partidas, inclusive a última contra o Fluminense sendo decidida num detalhe de arbitragem, mas perdeu porque realmente várias peças caíram de rendimento ao mesmo tempo, né? E hoje a gente voltou a ser o Ceará a ver o Ceará que a gente acostumou a ver. E, e a melhor faceta desse Ceará, né? O Fred destaca bem isso aí, né? E o Fred repete, né? Assim, até quando a gente vai duvidar desse Ceará, né? O Ceará que sempre quando esteve nas cordas conseguiu sair delas e conseguiu reagir. O Ceará não vai cair, mas o Léo Fontinelli deu uma caída aqui da nossa live e Léo Fontinelli voltou. Desculpa, o problema aqui de internet é crônico aqui. Mas já tá melhor. Tá me ouvindo bem, Fábio? Perfeitamente, só você Pronto. desapareceu de vez. Mas o Ceará vinha perdendo por pouco, como sempre ganhava ou perdia, a gente sempre repete isso, ganhava ou perdia em algum detalhe, mas não foi por acaso, né? Esse perder por pouco foi fruto da queda de rendimento de algumas peças importantes, né? E a gente destaca entre elas o Fabiano, destaca os desfalques do Dieguinho e do Marcos Vitor, né? Fez muita diferença para o Ceará, mas o Ceará cresceu como um todo, né? E cresceu como sempre cresceu em momentos onde foi colocado nas cordas, né? E eu dizia que Fred Figueiredo sempre repete, né? Até quando vamos duvidar desse Ceará? E é um Ceará que sempre deu resposta. E é um Ceará que internamente entendia que não estava sendo o Ceará. E é normal que se oscile, porque o Ceará, eu não gosto, porque eu acho que é um discurso até meio óbvio, é um time limitado. Acho que toda análise do Ceará sempre tem que começar com é um time muito limitado. E a gente sabe disso. Mas é um time que a gente tem que entender também que oscilaria, porque é um time que sempre, para compensar as suas limitações, ele precisa atuar sempre no nível de intensidade extremo, de concentração extrema, e usando sempre as mesmas peças de forma exaustiva, porque não tem como manter financeiramente um nível de elenco equilibrado. O Ceará não teve isso para esse ano, não tem essa possibilidade. E é mais fácil a gente trazer essas referências em um dia de vitória, porque sempre quando é no momento de derrota ou de resultados negativos, sempre parece uma muleta que desfocam sempre a análise para uma coisa que é fato. É um fato. As limitações do Ceará são fatos e são conhecidos por todos. Mas é importante no momento de vitória a gente trazer para a análise para justamente pontuar como esse time vem atuando no maior nível de intensidade possível para compensar essas limitações. Então, hoje o Ceará começou esse nível de concentração porque muito se falou no clássico aqui, a imprensa local, pela importância dos dois e pelos momentos distintos, e é algo que me incomoda muito na imprensa local, especialmente, é a todo momento tentar equiparar as situações de Ceará e Fortaleza. Eu acho que por mais que a luta seja contra o rebaixamento, eu acho que os dois estão lutando em momentos diferentes. Assim, a forma como os dois estão lutando é muito diferente. Você pode dizer que a É, um luta tá do. quase afundado, né? O outro ainda tá ali meio chegando perto, mas depois de hoje.
Se distanciou de exatamente. vez. E você tenta, quando você coloca na mesma manchete esses dois times, rodada ruim para Ceará e Fortaleza na luta contra o rebaixamento. Quando você começa a colocar na mesma manchete, por mais que seja uma luta comum, você tenta fazer uma simetria que não existe em momento nenhum da campanha. Essa semana o jornalista disse que no clássico, o Fortaleza podia dar o X. Como é que o Fortaleza poderia dar o X numa diferença de 8 pontos? Assim, enquetes dizendo quem cai? Fortaleza, Ceará, 2, os dois, só Ceará, só Fortaleza. Então, assim, tentaram a todo momento, e eu sabia que quando essa oscilação ocorresse, os dois seriam colocados sempre no mesmo balaio. E é uma simetria que nunca existiu. Você fazer uma análise da conjuntura do Ceará e do momento, pontuando o rebaixamento, porque sempre foi o discurso do clube, e o clube nunca saiu desse discurso que a luta era contra o rebaixamento, você acaba impondo e trazendo um discurso que nunca saiu de dentro do clube. O clube precisava, o time precisava dar uma resposta, o time tinha resultados negativos em sequência, e precisava dar uma resposta, porque o Ceará deixou de ser Ceará. E a gente já trazia nas análises pós-jogo nas últimas vezes. O Fabiano caiu de rendimento, dependia muito da sua estrutura física. O Ceará dependia muito do Marcos Vitor. A dupla Marcos Vitor e William Machado tem aproveitamento e pontuação acima de 73% pelo último cálculo. Hoje deve ter subido. O Ceará com o meio de campo, sem Dieguinho, precisava ter um meio de campo que marcava menos e saía mais para jogo. Mas quando essa construção não funcionava, acabava que o jogo era inútil, porque era um meio-campo que marcava menos, ao mesmo tempo ele não conseguia construir, ele ficava preso em si mesmo. A gente via um Pedro Raul que a gente podia dizer, pô, o centroavante eu só critico quando ele perde chances, mas ele perdeu chances e ele parou de contribuir, lutando, brigando pela bola, prendendo bola, abrindo espaço. O Galeano, que sempre foi uma peça muito dentro dessa característica operária do Ceará, um cara que se doava muito na marcação, um cara muito intenso, muito mal, abaixo. Então, assim, o Ceará estava em um mau momento por uma queda de rendimento visível, justa, e precisava virar essa chave. Como eu dizia, assim, virou a chave como sempre virou. Esse time há 2 anos vira chaves e sempre que precisa, que é colocado nas cordas, ele dá uma resposta. E a gente, sempre quando vem esses momentos negativos, existe um peso de crítica muito grande ao Condé, muitas delas justas, muitas delas justas. O Condé, em alguns momentos, toma algumas decisões bem controversas, demora a modificar, insiste em algumas peças que não funcionam, mas levar essa crítica a um ponto extremo de achar que é um momento de demissão, faltando 9 rodadas para o campeonato, e achar que é um momento de mudar o departamento de futebol, a gente está falando de descontinuar um trabalho que, por mais que mereça muitas críticas, quando você vai pontuar uma crítica, ela precisa sempre ser permeada pelo viés da limitação que o clube tem. O clube até agosto, até o 8º mês de 12 meses que o ano tem, pagava parcelas de Zé Roberto, pagava parcelas de Vina, que vem de 2022. Então, são valores que saem da folha de pagamento que te impedem de ter um jogador mais qualificado para entrar no segundo tempo. O Ceará não tem um Pedro Henrique que veio para ser uma peça de referência técnica como titular, e no banco tem um Paulo Baia, porque o clube quer. O clube queria ter 2 Pedro Henrique, 2 caras que ganhavam 300 mil. Obviamente que o clube queria. O clube queria ter um Pedro Raul e na reserva ter um Ailo? Não, o clube queria ter um Pedro Raul e na reserva ter um jogador de 400, 500 mil. O problema é quando essa crítica vai ao extremo, onde você começa a dizer que precisa descontinuar um trabalho, e a gente está falando de descontinuar um trabalho que entregou, eu não estou falando que entregou 99% dos objetivos. É um trabalho que entregou 100% dos objetivos. Todos os objetivos traçados previamente em 2024 e 2025 para o Ceará até então foram entregues. Todos, 100%. Então, a partir do momento que você questiona de forma definitiva e questionar, e precisa, existem muitas críticas ao trabalho, existem muitas críticas ao Condé. E eu sempre falo que o Condé é um jogador
é um treinador que está crescendo dentro do Ceará, está crescendo como treinador nessa prateleira de Série A dentro do Ceará. Eu não vejo ainda o Condé como um treinador de Série A, por algumas posturas que ele ainda traz de outra prateleira. É um treinador que muitas vezes, e a gente sabe também, quando a gente analisa futebol, a gente não pode fugir do real, o futebol real. E tem coisas que, por mais que a gente que não viva o mundo interno do futebol concorde, ela existe. A hierarquia, a liderança, o respeito ao jogador, o cara que sai, volta, o cara que é um líder, ele tem um respeito maior ao treinador. Só que isso tem uma hora que precisa esbarrar quando o técnico, o campo, fala muito alto. Assim como o Condé insistiu no Matheus Felipe ano passado, por muito tempo, ele insistiu muito com o Marlon esse ano. E ele insistiu muito com algumas peças bastante criticadas. Um ponto de crítica que a gente vinha fazendo recentemente, usar o Pedro Raul a exaustão até o minuto 90 sempre. E a gente também, fazendo também uma aspas nessa fala, a gente não sabe como o Luca está treinando. A segunda opção pode ser o Ailon. É o que o torcedor critica sempre, o Ailon. Era para ter vindo outro reserva? Era para ter vindo outro reserva. Mas a gente esbarra novamente nas limitações financeiras. Então a gente precisou ver o Ceará hoje e fora o aspecto anímico, fora o aspecto que a gente viu em campo, a gente viu uma torcida que também entendeu a sua importância nessa campanha. Foi uma torcida que essa semana a gente sentiu o clima nas redes sociais que virou um pouco a chave. Terminou o jogo cobrando, mas a semana foi virando a chave. Dizer assim, a gente está tão perto, a gente precisou em 2024 salvar o time numa arrancada e carregar nos ombros, gritando até o final. Agora falta tão pouco, praticamente 2 vitórias e 2 empates, 2 vitórias de repente até garantem o Ceará na Série A. Falta tão pouco para a gente jogar junto. E eu sempre falei isso. Eu quero muito que o Ceará garanta a permanência para no dia seguinte eu começar a cobrar. Eu começar a projetar 2026. E eu entender que o clube vai realmente virar essa chave para 2026. Então, essa permanência era muito importante. E o jogo de hoje para o Ceará tinha esse aspecto, além de tudo, anímico. Além de tudo, de estancar aquela sangria de maus resultados, evitar manchetes negativas, evitar ir pressionado para um clássico. Por mais que existisse uma diferença de 8 pontos para o rival, caso não tivesse vencido hoje, ia para um clássico pressionado. Mas o clássico hoje cria ares e grita com características de uma final, onde o Ceará pode praticamente selar sua permanência e praticamente rebaixar o rival. Então hoje é como se a gente visse um filme em 2 volumes, Rambo 1 e Rambo 2. E hoje a gente viu o Rambo 1 e no Rambo 2 o Ceará vai para outra guerra e onde ele precisa, aqueles dias, eu acabo começando o meu comentário pelo arremate do pensamento do que foi a vitória de hoje. A gente termina o jogo de hoje com a sensação que a gente plantou, a gente conquistou hoje em campo a possibilidade de fazer do jogo de quinta-feira aqueles dias que o torcedor tem prazer em ser torcedor, aqueles dias que você conta para o seu filho. Olha, nesse dia o Ceará fez um clássico, o Ceará conseguiu competir, ganhar do seu rival e garantir sua permanência e colocar o rival em uma situação muito difícil para a permanência na Série A. Então o Ceará hoje se deu o direito, além de tudo, de fazer um clássico com outro ar para o lado alvinegro na próxima quinta-feira. Então, desde o minuto 1, a gente viu o Ceará com outra imposição. A gente viu o Ceará com outro ímpeto em campo. E a gente percebia, e quem frequenta estádio, você percebe até no olhar do jogador a forma como ele encara aquela partida. Então a gente viu um Fabiano, que a gente reclamava sempre, aquele cara lateral, que sempre olhava para o lado quando ele estava sem confiança. A gente viu um Fabiano mais corajoso, a gente viu um Ceará sufocando, a gente viu um Ceará subindo a linha contra o Fluminense, e a gente viu um Fluminense que, em termos de postura, já demonstrou que estava mais acuado, porque viu o Ceará para cima. Então a gente via tudo que a gente cobrava nos últimos pós-jogo do Ceará. A gente viu o Zanocelo dando uma dinâmica mais aguda, uma rapidez no passe vertical. A gente via o Zanocelo muito lateralizado, e eu acho que isso faz toda a diferença no jogo do Vina,
por mais que o Pedro Henrique hoje tenha feito uma partida abaixo, ele pôde ser utilizado ali, tentou por muitas vezes dialogar ali com o Vina, com o Zanocelo, e quando eles entenderam que ia ter dificuldade por ali, começaram a usar mais o Galeano, começaram a centralizar, começaram a tentar infiltrar mais para o Pedro Raul, e a gente viu também, para que esse jogo ofensivo dessas duas peças que têm mais qualidade para a saída de jogo funcionassem, a partir do momento que a gente teve um Sobral hoje soberbo. É um dos jogadores extremamente criticado pela torcida do Ceará. Eu critico muito o Sobral nessa temporada, não de vários anos para cá, mas essa temporada eu critico muito porque a gente não tem um Sobral, a gente acostumou a ver, mas hoje o Sobral foi soberbo. Independente da participação dele no gol que abriu o placar, uma jogada de coragem, de explosão, onde ele botou a bola, participou, deu a assistência praticamente, né? Foi uma bola que resvalou e o Galeano finalizou, mas a gente viu o Ceará em cima. A gente via um Vina que, ao meu ver, essa partida ela quebrou uma barreira, porque a gente via o Vina atuando com inteligência, mas a gente não via o Vina com dinâmica, ritmo de físico. E hoje a gente viu o Vina físico. Até o girar do Vina em campo para olhar, para procurar o espaço hoje era muito mais rápido. Então a gente hoje foi o Vina mais próximo do melhor Vina do Ceará que a gente já viu, foi hoje. Se a gente teve hoje um drops, um trailer, um flashback do Vina 2020 no seu auge, no Ceará foi hoje. Não falo pela partida. A partida do Vina foi muito boa, mas desde o gesto em campo, o gesto técnico do Vina hoje estava diferente. Gostei muito do Vina na partida. E a segurança do Marcos Vitor, né? O Ceará estava com esse ímpeto tão de ofensivo, de sufocar o Fluminense, e aproveitando o calor, né? O Castelão é um estádio muito abafado, muito quente. E um dos poucos jogos, se eu não me engano, eu acho o único jogo que o Ceará fez às 4 da tarde no Castelão, nessa Série A. Então, o Marcos Vitor subindo muito com a bola. Teve uma hora que o Marcos Vitor pegou pela direita a bola, saiu driblando lá no ataque, tentando atacar o William Machado na jogada seguinte também. Então, a construção do Ceará ganha muito com o Marcos Vitor, né? O meio-campo do Ceará, tendo o Zanocelo e Vina funcionando, ajudam demais. E foi por aí que o Ceará sempre construiu o seu jogo, né? O Vina rodando, o Matheus Bahia se projetando um pouco mais, dialogando bem com o Matheus Bahia e Pedro Henrique, dialogando muito bem. Pela direita, o Galeano conseguindo baixar um pouco mais, mas subindo ofensivamente, porque tinha o Fabiano também num dia melhor. Então, numa explosão onde o Sobral consegue jogar a bola na linha de fundo, consegue fazer o óbvio, aquela expectativa que todo mundo tem do Sobral tocar a bola de lado. Ele foi para cima, buscou a linha de fundo, chocou, o Fábio rebateu, sobrou pro Galeno ali de cabeça fazer 1-0. E o Fluminense tenta dar a resposta, mas o Ceará também sobe as linhas novamente, e o Ceará mantém e termina o primeiro tempo melhor que o Fluminense. O Ceará volta para o segundo tempo, e a gente imagina ali que... E teve ainda no primeiro tempo, né, um lance de um suposto pênalti para o Fluminense, que foi muito discutido no VAR, ficou muito demorando. Lá no estádio, eu não tive a sensação de pênalti, o lance foi reproduzido no telão, mas eu vi muita gente falando que realmente foi pênalti. Mas o que anulou foi o lance da cotovelada, a falta anterior, né? E foi o que me pareceu. Não vi depois na televisão as opiniões de especialistas sobre isso, mas no telão lá do estádio não me pareceu que tinha sido pênalti. Mas disseram que realmente foi um pênalti, se não me engano, do Sobral, mas foi anulado pela mão, né, que foi no lance anterior. Mas o Ceará termina o primeiro tempo melhor e começa o segundo tempo tentando manter o ímpeto, né? E o Zanocelo leva logo um cartão amarelo, né, e gera aquela preocupação de perder um jogador, né, ali para a expulsão. Mas ele vinha bem, né? O Condé fez o Condé fez aquele risco, né, de segurar um pouco o Zanocelo, porque ele realmente estava bem, ele estava subindo o nível do Vina em campo, né? O Vina mantinha bem. No segundo tempo, realmente, o Vina cai um pouco de rendimento de físico especial, o rendimento técnico ele continua buscando. E o Pedro Raul, eu já falava no começo do primeiro tempo, assim, o Pedro Raul a gente questiona muito aqui, que ele tem muita dificuldade em prender a bola fora da área, e ele não vinha conseguindo hoje. E ele fez isso hoje só umas 3 vezes. 3 ou 4 vezes ele conseguiu prender a bola fora da área. E bastou esse flash, esse curto espaço de tempo onde ele conseguiu fazer isso, que o Ceará conseguiu abrir espaço.
o Ceará consegue abrir jogos pela lateral, o Ceará consegue usar seus pontas, e o Ceará sempre consegue criar jogadas quando tem um centroavante que consegue fazer o pivô e fazer os seus pontas abrirem e fazer os seus laterais jogarem mais, porque o Ceará não tem pontas de drible, né? O Ceará não tem pontas de drible, o Ceará precisa de jogadores de jogadores que façam o pivô para os seus pontas passarem na velocidade. O Ceará não tem pontas dribladores, né? Diferente quando tinha o Eric Puga ano passado. Então, acho que o Ceará teve, no segundo tempo, o domínio do jogo, né? Logo, o Zubeldia mudou ali, trouxe o Keno para o jogo, trouxe o Nonato, e a gente viu o Keno um pouco hoje, um pouco sem confiança hoje, optando primeiro muito pelo cruzamento, né? Não parecia ele estar nos seus melhores dias, não tentava aquele 1 contra 1, aquela explosão, aquele drible e buscar a linha de fundo. A gente viu um Keno muito insistindo no cruzamento, né? E o Ceará manteve o ritmo, manteve a tentativa. Eu acho que o Galeano conseguiu no segundo tempo se impor mais. Eu acho que o time do Fluminense sentiu um pouco mais o calor, sentiu mais o Castelão muito abafado, como eu já dizia. E além do segundo tempo, onde o Ceará já era melhor, né? O Ceará já tinha mais oportunidades, manteve ganhando ali no meio campo, manteve a pressão. Acho que o Vina seguindo muito bem. A gente viu o Matheus Bahia também entrando no jogo, os zagueiros construindo e muito seguro, né? E eu costumo falar assim: o William Machado é um zagueiro soberbo, mas o Marcos Vitor, além de ser muito bom jogador, ele é um tipo do zagueiro que sobe o nível do seu companheiro de zaga. Ter um zagueiro como o William Machado é muito bom, mas ter um zagueiro com o nível do Marcos Vitor, que sobe o nível do Machado, é melhor ainda. Assim. É um jogador que é imprescindível para o Ceará. E esse tempo que ele ficou afastado fez muita diferença. E ali no segundo tempo, o Pedro Raul já buscava o jogo, né? Já conseguia. O Ceará teve a oportunidade, chutando ali com o Vina, de infiltração, teve a oportunidade. Ele mexe ali, o Pedro Henrique sai aparentemente sentindo, ele bota o Fernandinho. O Fernandinho consegue ter espaço para jogar, também não é um ponta de drible, consegue ter espaço, mas também não foi muito participativo nesse momento. E uma daquelas tentativas do Ceará e aquela pressão onde só precisa chutar. Tem hora que a bola está rondando tanto a área que você precisa chutar. Porque efetivamente, uma hora ela vai resvalar em alguém, ela vai bater, ou você vai acertar o chute de extrema felicidade e vai achar o gol. E não foi diferente com o Pedro Raul, né? O Pedro Raul chutou, a bola desviou ali e foi praticamente ali no ângulo. O Ceará faz o segundo gol e o Ceará já era melhor no jogo, né? Levava pouquíssimo perigo por parte do Fluminense. O Canóbio ali tentava ali caindo um pouco mais ali pela direita no segundo tempo. Teve alguns momentos ali onde o Marcos Vitor precisou cortar ali de forma previdencial, mas abusando muito do cruzamento, né? O Fluminense, quando tinha oportunidade de linha de fundo, o Ceará fechava bem, cortava bem as bolas, e na zaga ali o Ceará conseguiu ser bem eficiente, bem soberano. E o Ceará ali quase faz o terceiro gol ali, né? Com o Mugni, mas foi um gol anulado, assim, um grito de gol já no final ali, que o Ceará, a torcida do Ceará gritou lá, ficou rouca de todo jeito ali. Até gol que não valeu, a gente precisou gritar hoje. Mas uma vitória para aliviar, uma vitória para tirar um peso enorme da torcida do Ceará e uma vitória para a gente conseguir se afastar, abrir 7 pontos da zona, ir para um clássico a 11 pontos de distância do rival e poder curtir um pouco. A gente fala muito, né? Assim, a torcida do Ceará nunca curtiu assim, uma Série A, nunca foi para uma Série A para curtir o campeonato. E de certa forma, dentro do que a gente esperava desse campeonato, a gente está curtindo. Eu sou um pouco menos amargo Não quanto tá a isso. sofrendo, né? Já, já é bom. O Ceará nunca esteve a menos de 4 pontos da zona de rebaixamento, Isso. nunca entrou na zona. Então, dizer que para o montante de limitação financeira do Ceará, isso não é curtir o campeonato, e eu acho que o torcedor ele pode tudo. O torcedor ele é livre para rasgar e para desconsiderar a racionalidade. Acho que o torcedor é soberano para isso. Agora, quando eu vejo discursos de falta mentalidade, entrar no campeonato dizendo que vai lutar para não cair, é pensar pequeno. Eu acho que quem faz futebol dentro do clube, ele precisa ser racional. Ele precisa planejar jogos, ele precisa planejar estratégias, ele precisa planejar elenco, ele precisa pensar tudo de acordo com seus objetivos racionais, óbvios,
É lógico que se às vezes o que incomoda muito o torcedor esse ano é que o campeonato muitas vezes se desenhou para o Ceará conseguir um algo mais. Mas é compreensível que o time que está sempre jogando no limite, na hora do algo mais, ele falte muita coisa algumas vezes. E eu acho que é muito isso, assim, por parte da torcida do Ceará, assim, ah, o Ceará falta mentalidade, falta querer algo mais. Aí eu sempre faço essa analogia. Se eu tiver com um Fiat Uno fazendo uma corrida com a Ferrari, a minha mentalidade não vai mudar nada em relação a isso. E se eu disser, cara, o cara do Fiat Uno pensou pequeno. Não, ele não pensou pequeno. Ele podia, na cabeça dele, ele quer ter um carro de Fórmula 1. Nem sempre ele pode ter. Eu não consigo imaginar que alguém achou razoável, acha que o Ceará, a diretoria do Ceará tem 50 milhões em caixa e não contratou porque não quis. O discurso de dizer a gente avisou que precisava contratar, não é possível que achem que o departamento acha que não precisava contratar. O time, a diretoria foi medrosa, mas medrosa é quem tem dinheiro no caixa e não gasta. Quem não tem como gastar. Ou às vezes tem. Tem casos aí do nosso do esporte que não tinha e gastou. E que eu até E estava não falando adiantou, com. né? E não adiantou. Porque assim, eu estava até falando, até falei isso. Tem um discurso que é padrão, né? Assim, caro é cair. Caro é ser rebaixado. Como se qualquer dirigente que você chegasse. Eu tenho certeza que você chegasse para o departamento de futebol do Ceará e dissesse assim: ó, cara, tu vai cair. Mas se tu se endividar em 30 milhões, eu garanto que tu não vai cair. Assina esse papel, eu garanto que tu não vai cair. Todo dirigente assinaria. O problema é que você gastar além do que você pode não é garantia que você não vai cair. E o esporte é a prova disso. Isso. Tem dirigente que acha que quanto mais ele gastar, maior a probabilidade da contratação dar certo. E não é por aí, né? Exatamente. Se gastar fosse certeza de permanência, nenhum time cairia. Nenhum time cairia. Porque dizer assim, ó, vou gastar porque cara cair. Se eu cair, eu vou perder tal dinheiro. O problema é que você corre o risco de gastar além da sua capacidade financeira, e a gente acostumou no futebol brasileiro que isso é Cair e não normal. voltar, né? Ou demorar a É. voltar, né? E você sai deixando um rombo no clube que vai se perpetuando. Se eu estivesse lá com a caneta na mão, e eu não estou falando agora mais especificamente do Ceará, eu poderia, eu acharia justo. Se eu pensasse que para o bem do trabalho eu endividasse o clube e eu acreditasse, tivesse convicção naquilo ali, eu assinando o papel, talvez eu assumisse esse risco. Mas eu acho injusto exigir que um terceiro faça isso. Que eu pressione e ache justo que um terceiro endivide o clube se é o nome dele que vai estar na reta. Se quando ele sair, vai ser o cara que vai ser achincalhado, não é o meu nome. O cara vai dizer, olha, o cara saiu, o time caiu e deixou um rombo de 60, 70 milhões. Então, no começo do campeonato, no começo do ano, da temporada, o que a gente mais via era dizer, olha, o esporte está pensando fora da caixa. O esporte tá, olha aí, gastou 50 e tantos milhões contratando. Olha, o esporte aí trouxe Sérgio Oliveira, trouxe paciência. E foi um momento onde o Ceará nem tinha camisa 9 na época da temporada. O Ceará não tinha, era um absurdo. Eu bati muito nisso. O Ceará chegou praticamente às finais do Campeonato Estadual sem ter um camisa 9. E o Fortaleza e o Sport contratou o Paciência, todo mundo. Opa, trouxe um cara da Europa, um cara pensou fora da caixa. Só que depois, quando você pegar a obra pronta e fazer uma análise, é muito fácil. É muito fácil. E a gente está falando de um jogador que foi oferecido para o Ceará antes do esporte. E é um cara que custa praticamente na casa de 400 mil reais por mês e não joga. E eu já trouxe aqui em algumas lives do 45 minutos que quando ele foi oferecido para o Ceará, antes do começo do campeonato, o Ceará tem o head scout da análise de dados do Ceará é um português. E o Ceará pagou, fez a sua análise sobre o Paciência
e pediu análise de profissionais portugueses que acompanhavam ele mais de perto, que acompanhavam ele na Europa, na Alemanha, no Japão. E a conclusão da análise foi que ele não suportaria uma Série A de Campeonato Brasileiro. E está provado que ele não suportou uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas isso também é mérito. Quando você não tem dinheiro, você não pode errar. Você não pode errar. O Ceará não tem o direito de errar. E quando o Ceará, que tem um elenco extremamente limitado em termos de peças, porque é limitado em recursos, quando o Ceará perde um acerto gigantesco na contratação, como foi o Dieguinho, um acerto gigantesco, como foi o Marcos Vitor, como você perde duas peças dessas, seu time vai sentir. Seu time vai sentir no nível de competitividade. Tanto que hoje o Ceará, com uma dessas peças voltando, apresentou outro nível de competitividade. Não só pela volta do Marcos Vitor, como a gente já fez aqui a análise anteriormente. Porque outras peças subiram de nível. Então, assim, a importância desse ano para o Ceará, e a torcida, em muitos momentos, eu acho que a torcida conseguiu internalizar. A gente consegue internalizar um pouco, desde o começo, que a luta do Ceará ia ser árdua. Mas como o Ceará não beliscou ali a zona de rebaixamento, acabou fazendo essa temporada toda morna, ou seja, não foi sufoco, mas não foi euforia, acabou que o torcedor entrou nesse modo morno. Geralmente eu entro nesse modo morno. Eu fiz críticas também pontuais ao clube, que não conseguiu alimentar essa relação. Essa é uma relação que precisa ser alimentada, de trazer o torcedor para a batalha, de fazer o torcedor entender essa importância. E o torcedor precisa ter noção que esse ano de permanência é um ano de realmente crise, é um ano de crise. Por mais que o Ceará não esteja em crise de rebaixamento, não esteja em crise de atraso de salário, é um ano de crise porque o time está totalmente no limite total. No limite financeiro, no limite de elenco, no limite de estrutura. A estrutura do Ceará hoje não é mais suficiente para uma Série A como era antes. O Ceará precisa ter uma mudança na sua estrutura. É um projeto do clube. Para isso, o clube precisa estar na Série A. O clube já tem um projeto, o Ceará precisa estar na Série A. O Ceará precisa. A permanência na Série A esse ano tem reflexos para o Ceará que a gente vai querer nos próximos 10 anos. A gente tem um trabalho, pela primeira vez, sendo desenvolvido dentro do departamento de futebol, com inteligência artificial, com softwares próprios, com metodologias próprias, com processos pela primeira vez na história do Ceará. Mas é um departamento que está trabalhando com base no incêndio sempre, que praticamente assumiu com salários atrasados, com transfer ban. Então a gente vai poder ser muito mais crítico ano que vem. E eu quero que o Ceará escape para ser muito mais crítico. Ó, cara, agora tem dinheiro. Olha, agora pode dar uma melhorada na estrutura. Olha, agora pode contratar com mais calma. Olha, entendeu? Esse é o meu ponto. Olha, o Condé já não é mais a primeira Série A. O Condé já tem praticamente 2 anos de clube. O que a gente pode fazer? Então, até para cobrar, a gente precisa ter noção de onde a gente está pisando. O que se cobra de um Ceará não pode ser igual ao que se cobra de um Palmeiras. Aliás, em 2025, o que se cobra do Ceará sequer pode ser a mesma coisa que se cobra de um Fortaleza. A gente está falando de um time com 180 milhões de orçamento e outro com 400 milhões de orçamento. Até para enfrentar o rival em um clássico, a gente precisa ponderar. E o torcedor não precisa aceitar isso, não. O torcedor é emocionado, o torcedor não quer perder para o rival, o torcedor quer ganhar, o torcedor quer superar o rival sempre. Não existe muleta financeira, não existe muleta de orçamento quando as duas camisas se encontram. Nem eu no estádio penso isso, nem eu no estádio relativizo isso. Mas quando você fala sobre nível de cobrança, nível de exigência, e você coloca os dois times na mesma prateleira, é injusto. Não é porque as camisas se pesam, se equivalem e têm pesos semelhantes, que as condições de arma são justas. E é isso que o torcedor precisa saber. Um time que saber. veio da Série B contra outro que estava 7 anos brigando na por Série A. coisa grande há várias Jogando. temporadas, né? Exatamente. Eu acho que a campanha do Ceará, assim, é excelente, tá? E, repito aqui, é a quinta melhor defesa da Série A, com uma defesa que tem um goleiro que
nunca jogou Série A, ou mal jogou, né? Que é o Bruno. Nunca jogou, nunca jogou. O Fabiano nunca tinha jogado Série A, a carreira toda no futebol português, em times médios e pequenos. O William Machado nunca tinha jogado Série A, mas jogou o Campeonato Paraibano, né? Que tem uma dificuldade Então, é parecida. parecido. E, dois, assim, dois renegados do Bahia, assim, porque se o Bahia quisesse, teria Matheus Bahia e Marcos Vitor no elenco, né? E não quis, né? Então, assim, é um time de reservas do reserva do Bahia, 2 jogadores e 3 jogadores que nunca jogaram Série A praticamente, né? Então, assim, fazer o que o Ceará faz com o elenco, né? Com o elenco sem tanta profundidade, né? Sem tantas peças de reposição, eu acho que é louvável. E nunca sequer ter flertado diretamente com o rebaixamento, eu acho que é uma campanha, assim, muito melhor do que se esperava, né? Eu acho que o fator Mirassol fez acreditar que todo mundo podia mais do que pode. Eu acho que isso acabou também atrapalhando um pouco o Ceará. Pô, se o Mirassol pode, porque o Ceará também não poderia mais. Mas assim, a logística do Mirassol é muito mais tranquila, por exemplo, do que a do Ceará. Não tem as viagens, por exemplo, que o Ceará teve. O Mirassol não jogou Copa do Brasil, não jogou Copa do Nordeste, obviamente, né? Teve um calendário com 2 competições. Cara, no futebol físico, como é o de hoje, isso conta muito, né? E não tem pressão, né? No Mirassol não tem pressão nenhuma. Então, eu acho que se confunde um pouco, né? Aqui nos comentários e em outras lives, né? A gente já viu aqui gente comparando Ceará e Mirassol, né? Falando dessa falta de ambição do Ceará e citando o exemplo do Mirassol. Eu acho que são contextos diferentes e o que aconteceu com o Mirassol é algo. É um em 50 que acontece, Mas assim, é muito no raro, começo do ano, ainda chegaram a mais hoje. citar. Mas no começo do ano chegaram a citar o Red Bull como exemplo. Emendou a Aí eu acho sequência que de tem vitórias, menos sentido ainda. mas emendou a sequência de vitórias. O Red Bull tava no topo da tabela do campeonato. Logo depois que o Ceará empatou lá, fez 2-0, o Red Bull empatou, o Red Bull emendou a sequência. Tanta sequência que deu essa gordura para ele até aqui. Então, essa análise da obra pronta, eu sempre falo isso, assim, o engenheiro de obra pronta já faz um trabalho muito fácil. Eu me incomodo muito mais com o engenheiro que vê a obra pronta, como é a do Mirassol, e ele não consegue nem entender o que foi feito. Porque você atribuir a ambição, a mentalidade, o que acontece com o Mirassol, é você não sequer ter visto o começo do ano do Mirassol. Você não viu nada. Você não viu o Paulista, você não viu os técnicos, você não viu nada. Você não viu a montagem do elenco, você não percebeu nada. É o que eu falo. Quando o Mirassol garantiu a permanência para 2026, eu postei na mesma hora. É o meu primeiro candidato a rebaixamento em 2026. Com grana extra de Libertadores ou não, para mim, continua ano que vem sendo um candidato a rebaixamento em 2026. Sim. Sem dúvida. Não é normal que o Mirassol. Aí se o Mirassol ano passado não fizer o que está fazendo esse ano, o que foi? A mentalidade acabou? É O isso que eu tô Cuiabá, o falando. Cuiabá foi um exemplo disso, que sempre brigou ali. No último ano que brigou de fato para não cair, caiu, né? Mas teve umas campanhas até relativamente seguras. Caiu, enfim. Eu acho que o que o Ceará faz é gigantesco. E o Mirassol, assim, é 1 em 1 milhão, tá? Assim, eu duvido muito que o Mirassol consiga repetir a campanha desse ano, no próximo ano ou nos próximos anos. Foi uma conjunção de fatores, óbvio, que tem competência e tudo mais, mas Claro. eu acho que Tem um ótimo treinador. isso foi. Encaixou, o time encaixou, não tem pressão, acertou nas peças de reposição, enfim, e tá com essa excelente campanha. Eu acho que o Ceará fez aí, está fazendo, né, uma grande campanha. Deve pegar a Sul-Americana pelo menos agora, né? Eu acho que é improvável que não pegue a Sul-Americana. Eu acho que para um time que veio da Série B com um elenco bem limitado, e eu já lembrei em outras lives aqui, nas casas de aposta, Mirassol e Ceará eram os times mais cotados para serem rebaixados. E assim, em casa de aposta união de alguém, né? Tipo, é matemático. Enfim, é cálculos matemáticos. E Ceará e Mirassol tinham as odds ali dos mais favoritos ao Z4. Eu lembro O muito bem, Ceará era Mirassol e gastou. Ceará. O total que o Ceará gastou com contratações para a Série A em 2026 foi 10% do que o Sub-20 do Bahia gastou com 2 contratações. Isso. Assim, a gente está perdendo um pouco essa noção dos parâmetros. O Sub-20 de um concorrente do Ceará
gastou 10 vezes mais com 2 jogadores do que o time profissional do Ceará inteiro na Série A. Existe a limitação. Às vezes não é querer. Às vezes não é querer. Eu quero ter uma casa melhor, quero ter um carro melhor. Mas às vezes a conta bancária não deixa. Bom, galera, aqui no chat, o João Vitor fala que com o Marcos Vitor o Ceará seria quinto lugar. O João Pedro fala que o torcedor precisa de uma narrativa, uma história para ir ao estádio. Luta contra o rebaixamento é narrativa, luta pela Libertadores é narrativa, meio de tabela não é narrativa. Assim, vaga na Sul-Americana para o Ceará tem que ser narrativa, assim. É tanta vaga, né, que isso fica meio perdido, né, nos objetivos, né, essa questão da Sul-Americana. Mas eu acho que é muito legal para o Ei, Ceará Fábio, pegar essa vaga. O chat, tá rolando no chat aqui alguma coisa do Ceni na coletiva? O que O Ceni, Ravel Pinheiro esteve na tá coletiva, lá, né, do Ceni, e o Ceni elogiou o podcast. Vamos colocar, quando o Ravel Pinheiro chegar, vamos colocar aqui o trecho de Cresceu, Rogério Ceni citando o podcast 45 minutos e cornetando também, tá? Não foi só elogios, não. A gente vai mostrar daqui a pouco. Érica Albuquerque tá por aqui, fala que quinta-feira é guerra. Everson Araújo, o João Moreira, galera que veio pelo Rogério Ceni, boa propaganda, muito obrigado, Rogério Ceni, deu uma moral pro podcast. Pablo Carvalho tá por aqui, Carlos Soares, ele concorda com você sobre a imprensa, né, do Ceará aí, equiparando Fortaleza e Ceará. O Antes tá por aqui também, o João Paulo Alencar fala, bora vozão, bora agora pro campinho, vamos continuar analisando de forma individual, né, vamos começar pela defesa e começando pelo Bruno, que não foi vazado. A gente, depois do verde Paulo Sérgio, a gente podia criar o amarelo Bruno Ferreira. É o eterno amarelo, assim, um cara muito seguro, mas hoje não foi exigido, assim, não teve uma defesa difícil, não teve nada, e a gente segue aquele critério do goleiro, quando não é exigido, ele fica no amarelinho. Teve um no segundo tempo, né, num contra-ataque, assim, não foi tão difícil, mas foi uma boa defesa. Mas aí fica o amarelinho ali pro Bruno mesmo. Bom, Marcos Vitor e William Machado, vamos para a dupla de zaga. Verde Paulo Sérgio para os dois, assim, afinados, coordenados, conversam bem entre si, assim, são caras que a sincronia deles dois em campo, assim, é impressionante, assim. São dois jogadores que parece que nasceram para jogar juntos, assim, juntos. Cresce muito o William Machado jogando com o Marcos Vitor, assim. E o Marcos Vitor a cada jogo vem ganhando mais confiança e trazendo essa confiança para o William Machado. Então a perda do Marcos Vitor nesses outros jogos faz com que a gente ainda fique mais destaque ainda mais, ressalte muito mais aos nossos olhos a partida do Marcos Vitor, né? Antecipa, é rápido, passada larga, pensa o jogo de forma muito vertical. Quando ele tá com a bola no pé, ele não é aquele zagueiro que toca de lado, que procura. Se ele encontrar um colega no campo de visão dele que esteja na frente, ele arrisca o passe longo, ele não respeita aquele passe intermediário, 1, 2, 3, ele busca o mais profundo, ele tenta, ele arrisca, e dificilmente ele erra. É um cara muito preciso no que ele decide em campo, assim. Então, ambos, para mim, vai com o verde mais claro, o verde mais forte, o verde Paulo Sérgio. O William Machado eu acho difícil segurar, viu, Léo Fontinelli? Já vá se despedindo aí, porque o homem vai despertar interesse dos grandes, viu? Tem mais um aninho de contrato. Bom, pegou uma grana boa, né? Assim, eu não tenho informações sobre... Antes do Ceará, ele foi sondado pelo Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro tinha isso. tentado a contratação dele. Inclusive, a gente tem assim, a informação que eu tenho, é a informação que o William Machado foi a primeira contratação anunciada pelo Ceará, ainda em dezembro, né? Que foi uma contratação que não estava nos planos de ser anunciada tão cedo. Foi anunciada cedo porque se o Ceará não corresse com documentação, teria perdido o jogador. Foi com ele e com o Dieguinho aconteceu essa situação, e coincidentemente são dois jogadores que são referência para essa temporada em termos de acerto de contratação. São dois jogadores que têm mais um ano de contrato e são dois jogadores que o Ceará já busca renovação, né? Com esses dois jogadores. Não tenho informações sobre valor de multa, mas o que eu sei é que em agosto do último ano, as políticas agosto não, com a mudança desse departamento, houve uma mudança na política de multas, contratos e estilo de contratos de jogadores. Houve uma mudança no sentido de tornar o contrato mais seguro para o Ceará. Eu não sei até que ponto isso impactou nesses novos contratos desses jogadores para essa temporada.
mas eu acredito que os contratos sejam bem amarrados em termos, pelo menos, de uma multa razoável. Eu não vejo especial não sei, quanto ao William Machado. O Dieguinho eu vejo ele com a possibilidade de permanência maior, porque é um cara que está ainda buscando a estabilidade na sua carreira. Assim, é o primeiro salto de Série A, é um cara que despontou muito velho já. Então é o cara que eu vejo com ânimos mais fortes assim, de permanecer. Muito bem, vamos para as laterais, Fabiano e Matheus Bahia. Fabiano muito bem. Coloco também o verde mais forte para o Fabiano. Não que ele tenha jogado no nível desses outros dois, mas dentro do sarrafo que ele vinha apresentando nos últimos jogos, dá para a gente considerar uma avaliação um pouco mais positiva, porque o Fabiano hoje foi bem. A gente teve um Fabiano hoje mais intenso, mais vertical, mais seguro defensivamente, com a sua explosão que a gente costumou ver acontecendo mais vezes durante a partida. Então, o verde mais forte para o Fabiano. Matheus Bahia também gostei, mas eu coloco o verde um pouquinho mais claro, foi um pouquinho abaixo do Fabiano em termos de lateral. Eu acho que o Matheus Bahia defensivamente foi seguro, mas eu acho que pesou muito. O Pedro Henrique está um pouco abaixo hoje. E ele subia muito mais com essa presença ofensiva fisicamente, mas pela característica mesmo do meio campo do Ceará hoje, tendo Zanocelo e Vina em uma noite, em uma tarde acima, acho que o Matheus Bahia, com a bola no pé, precisou atuar menos. Mas mesmo assim, um verde mais claro aí para ele foi bem o Matheus Bahia hoje. Bom, vamos para o meio de campo, né? Porque tinha muita discussão, né? Ah, tá um meio de campo mais leve, era bom quando tinha três volantes, tinha mais pegado. O Condé bancou, né? Assim, teve a troca do Sobral, do Lourenço pelo Sobral, mas Zanocelo e Vina mantidos. E com resultado, né? Dá para dizer que ele estava certo em manter, né, esse meio de campo, talvez um pouco mais ofensivo, né? Talvez com um pouco menos de pegada defensiva. Mas para um jogo dentro de casa, precisando da vitória, eu acho que também começar com três volantes também, acho que também não era o momento. O Condé bancou, ao meu ver, de forma muito teimosa esse meio campo. Eu não teria bancado. E funcionou, como a gente disse, porque o contexto de todas as peças que vinham numa produção abaixo, hoje apresentaram um crescimento de rendimento, e obviamente pela volta do Marcos Vitor, isso dá uma segurança a mais para o meio campo, que atua com menor poder de marcação. A gente teve um Fabiano bem hoje na marcação. Eu acho que hoje isso foi fundamental para o meio campo funcionar. Então, assim, o Zanocelo, para mim, verde mais forte também, verde Paulo Sérgio para o Zanocelo, muito bem, especial no primeiro tempo. Eu acho que o que fez diferença na partida do Zanocelo hoje foi principalmente a dinâmica que ele achou hoje. Estava mais ágil, estava buscando mais o jogo vertical, ele estava girando mais, estava enxergando mais o jogo. É como se a linha de visão dele do campo tivesse ampliado para a partida de hoje, assim, um cara mais seguro, entrou com mais pilha. O Vina idem, assim, primeiro tempo excepcional do Vina, assim. Um Vina chutando, um Vina chegando, um Vina de um toque, um Vina rápido, um Vina vertical. E fisicamente hoje eu vi um Vina acima. Eu vi um Vina hoje, pelo menos no primeiro tempo, atingindo um novo patamar físico. Foi visível que o Vina do último jogo para o de hoje atingiu um novo nível físico. E a gente sabe que jogador profissional é muito assim, né? Faz um nivelamento ali de 2 meses, mas de uma hora para outra a parte física do cara dá uma virada de chave. E hoje o Vina foi muito isso, muito bem. Sobral também, verde mais forte para o Sobral, não só pela participação nos gols, mas um cara que estava se antecipando muito, conseguindo roubar muitas bolas. E mesmo sendo a peça mais defensiva desse meio-campo, ele conseguiu ser um cara que participava muito ofensivamente, ele conseguia muita mobilidade, por mais que tivesse essa obrigação, essa função de marcação como primordial. Gostei mesmo do Sobral hoje também, verde Paulo Sérgio para o Sobral também. Bom, e o Vina? Também? Vina também. Então, meio de campo aí com todo mundo verdinho, né? Por enquanto, só Todo mundo o verdinho. Bruno, né, não trabalhou tanto, mas os jogadores de linha ali, todo mundo com seu verde. Bom, vamos pro ataque, né? Porque tivemos Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Galeano que desencantou, né? Fazia um tempinho aí que não marcava gol. Fez o primeiro aí dos dois do Ceará. O Galeano, uma atuação dentro de um contexto geral melhor do que ele vinha fazendo. Atuação considero boa. Tem um pouco da queda de rendimento no segundo tempo, mas pela importância do gol, seria uma atuação para amarelo em geral, por mais que ele tenha um crescimento. Mas eu acho que com o gol ele ganhou importância, ele vai para o verdezinho mais claro ali para o Galeano. Gostei do Galeano, a gente voltou a ver um Galeano e a gente já falava no último pós-jogo que a gente fez juntos, né, Fábio?
é um Galeano que melhora quando o Fabiano melhora, né? Ele não é um cara Sim. de drible, ele não é um cara de arrasto, ele é um cara que precisa desse diálogo com o lateral. Então, quando o Fabiano é um cara que está lateralizando o passe a todo momento, está sem confiança, ele fica isolado, o Galeano, né? Fica preso ali na marcação e acaba tendo pouca participação no jogo. E o Pedro Henrique, eu dou um laranja aí pro Pedro Henrique. Eu acho que ele foi mal hoje, mas tentou demais, correu demais, tentou dar dinâmica, mas errou ali basicamente tudo que tentou ali no primeiro tempo. E depois se lesionou, saiu, foi substituído. Mas é bem mal o Pedro Henrique hoje. E Pedro Raul fez um golaço de fora da área. Fila de desculpas aí pro Pedro Raul? Ou não é pra Ah, tanto? não é para tanto. Mas hoje foi um. Ele teve uma evolução, independente do gol. Se fosse o gol da vitória, o primeiro gol, assim, o gol que 2-1, 1-0 o gol dele, o gol que desempatou, o gol que trouxe o ponto, acho que tem um peso maior, ele ficaria com esse verde, por mais que tenha sido o gol que deu tranquilidade no placar, mas a partida de hoje foi melhor do Pedro Raul, eu dou um amarelo, por mais que ele tenha feito o gol, mas porque ele subiu de nível no sentido de realmente conseguir segurar pelo menos ali 2, 3 bolas ali e fazer os pontas atuarem mais, os laterais participarem, mas muito, aquela coisa que me incomoda muito no Pedro Raul, né? Ele corre atrás da pressão na saída de bola do time adversário, aí ele olha, ele desvia o olhar do jogador que ele tá marcando para reclamar do parceiro dele, para mandar o cara subir para pressionar, e quando ele faz isso, o jogador adversário passa dele. Ele faz isso durante 10 vezes todo jogo, assim. Em vez de focar na marcação dele, e primeiro foca na tua marcação, cara. Foca no jogador, pressiona, deixa teu companheiro fazer a dele. Se ele não fizer, quando o jogador passar por ti, chegar nele, ele não estiver fazendo a pressão, aí tu reclama. Mas faz primeiro o teu trabalho de combate. Mas hoje eu acho que ele foi melhor do que nas outras partidas. Fez um gol ali, contou um pouco com a sorte, mas também tem a qualidade, tem a visão, tem a coragem de arriscar. Mas vai de amarelo hoje, Pedro Raul. Muito bem, amarelo. Achava que era pelo menos um verdinho, viu, pelo golaço, Rapaz, eu mas tava ouvindo, eu Léo tava ouvindo na rádio. Fontinelli, Eu tava ouvindo na rádio hoje, elegeram o melhor jogador da partida. Eu falei, nossa senhora, sem condições. muito bem. Acho que vai ter esse print por aí, viu? Só todo mundo com verdinho praticamente, só o Pedro É. Raul com o amarelo. Mas enfim, vamos seguir para os jogadores que entraram, né? Tivemos Lourenço, Fernandinho, Mugni e Paulo Baia, além do Marlon, que também entrou. Marlon, amarelo ali não foi muito exigido ali, era um jogo em um momento de Fluminense atacava, mas já atacava muito sem perna. Amarelo, o Fernandinho também amarelo, tentou algumas oportunidades ali pela lateral, tinha espaço, né? O Fluminense cedeu o campo, acho que muito por esse cansaço também. O Mugni, um verde um pouco mais claro, acho que o Mugni tem esse trabalho quando o Ceará tem o placar de prender um pouco mais a bola, né? E tentar ali na oportunidade de retomada, de conseguir fazer o gol ali. Quase fez foi importante ali no terceiro gol, mas o gol foi anulado. E pro Mugni aí vou dar esse verdinho mais claro aí. E pro Paulo Baia sem avaliação. Deixa o Paulo Baia no branquinho aí, sem avaliação mesmo. E o Lourenço também, sem avaliação. Acho que participou pouco do jogo também nesse contexto. Muito bem. Então todo mundo avaliado. Antes do melhor em campo, Léo Condé. Condé é o verde mais forte, Paulo Sérgio, pela, pela insistência nesse meio-campo. Não pela insistência em si, né, mas pela coragem de manter a confiança. E eu vou, e é um achismo, eu não tenho como estar na cabeça do Condé, também não tenho esse tipo de informação, mas acredito que ele tenha avaliado que com a volta do Marcos Vitor, com a opção de ter o Dieguinho ali no banco para o segundo tempo, caso precisasse, com a percepção de um Fabiano treinando bem durante a semana, com as métricas da fisiologia, ele ter apostado que talvez com essas modificações, algumas físicas, outras de peças, ele poderia arriscar mais uma vez com esse meio campo que ele renderia melhor. Então, verde mais forte aí pro Condé. Muito bem. Então todo mundo avaliado. Vamos agora eleger o melhor em campo. Léo Fontinelli. Marcos Vitor. O melhor em campo, não só pela atuação, mas quando ele consegue ser tão destacado, mesmo vindo de uma lesão, sentindo dores, com certeza hoje estava sentindo dores. Tinha hora que você via que ele pisava meio mancando, assim, quando precisava dar um sprint maior com a bola no pé.
Porque a forma como ele potencializa também a qualidade do William Machado, né? Um baita jogador hoje, contribuindo ofensivamente, contribui defensivamente, e é um jogador muito importante, melhor em campo para mim hoje, o Marcos Vitor. Muito bem. Marcos Vitor melhor em campo. O João Vitor fala que o Marlon era para ser laranja e o André fala que o Marlon espetacular, ajudou a gente ficando fora do clássico. Ele tá suspenso, né? A Recebeu suspense, levou amarelo hoje. o terceiro amarelo. Bom, o Mauro Dizem que foi a melhor Almeida, atuação dele. pô, a galera não perdoa. O Mauro Almeida fala que parabéns pela vitória, né? Torcedor do Ceará. O Pedro Ventura tá por aqui, fala que veio só pelo elogio do Ceni. Muito bem, Rogério. Ceni vai fazer uma galera conhecer aqui o 45 minutos. Muito bem, Ravel Pinheiro, que também esteve lá e fez uma pergunta que a gente vai colocar daqui a pouco aqui na nossa live. Bom, o João Vitor também tá por aqui. Quem também tá por aqui é o Leonardo. Fala que o problema do meio de campo era o Lourenço e o Richardson jogando mal. Quem também tá por aqui é o Wagner Rubens, torcedor do Bahia. Daqui a pouco vamos falar do Bahia. Ravel Pinheiro está chegando, tá? Daqui a pouquinho o Ravel Pinheiro pinta por aqui. Júlio César, o London e o K. Quem também tá por aqui é o Luiz Eduardo Gomes, o Rai Costa, o João Moreira, Everson Araújo, o João Pedro também. É isso, né? Agora clássico, Léo Fontinelli, para confirmar a permanência, né? Eu acho que 41 pontos, eu acho improvável que... Tudo bem que a meta é 45, mas a galera tá meio devagar, né? Na parte de baixo. Até esboça uma reação, mas já para, né? O Vitória esboçou, mas já perdeu 2 jogos seguidos. O Ceará também, né? Mas o Ceará tá muito atrás, ainda tem esse problema, né? O Ceará ainda tá muito... Além da questão de não ter emendado uma boa sequência, ainda não é um time que passa total confiança. É o jogo para vencer, praticamente se livrar e praticamente rebaixar o rival. Com certeza, assim. Acho que a vitória de hoje, ela tinha, além do papel de estancar a sangria, de más atuações, maus resultados na temporada, tinha a função de distanciamento da zona, né? O Ceará volta a uma distância confortável de 7 pontos da zona. A rodada ajudou o Ceará nesse aspecto. O Ceará tem a possibilidade de ir para o Clássico com tranquilidade, de ter 11 pontos de distância para o seu rival, então praticamente impossibilidade de haver um X aí, que tanto foi falado essa semana, por mais absurdo que parecesse, e falando em termos matemáticos, não estou falando em termos de opinião, em termos de momento, em termos de anímico, mas a gente viveu uma semana onde aparentemente, quando você via as manifestações na internet, o desespero da torcida do Ceará fazia muitas pessoas pensarem que quem estava no Z4 era o Ceará. Enquanto a torcida do Fortaleza tinha uma postura de acreditar, mesmo com o empate do Santos ontem, uma postura de acreditar, uma postura de ir para o clássico, vamos jogar a pressão para o rival. Eu acho que o Ceará conseguiu, mais uma vez, sempre atuando bem quando está jogado nas cordas, e o Ceará construiu para si um cenário que pode ser de extrema euforia no clássico, em caso de vitória. Em caso de derrota, não vira um cenário preocupante. O Ceará tem ainda mais 3 partidas em casa para poder pontuar e garantir sua permanência. Muito bem, Léo Fontinelli. Analisou a vitória do Vozão, né? 2-0 contra o Fluminense. Dá uma tranquilidade boa aí para o time cearense e de quebra ajuda o Bahia, né? De Ravel Pinheiro, que venceu o Bragantino e vê o Fluminense mais distante, né? Ali. A gente se ajudou. Exatamente. Um Nordeste ajudando Unido. o outro, muito bem. Valeu, Léo, abraço.